Mujeres Negras de Santana Livramento, Lenin Martins, Isabel Silva. Bom, eu sou Lenin Martins, do Movimento de Mulheres Negras Independentes. Participo de vários conselhos, como já tinha falado aqui, Conselho Alimentar, Conselho da Saúde e Comitê também da Mortalidade Infantil. Aí, muito importante as falas de todos aqui presentes que se apresentaram. Então, é importante falar na questão da saúde da criança em si, não só também por a idade, depois de adulta, que vai surgir várias doenças, mas também o que a colega falou, que essa criança, esse jovem que vai se desenvolver, que depois atualmente depois tem filhos, muitas vezes com 17, 16 anos, até 18, às vezes não está com o seu corpo físico adequado, já em base a essa questão do trabalho infantil, né? E aí vem a questão da perda dos inocentes, essa mãe que não foi bem alimentada, que passou por vários trabalhos assim, infantil. Então é isso, aí vemos as consequências da perda dos inocentes, da perda de uma gestação, e aí estamos vendo essa consequência toda. Aqui eu gostaria de falar do trabalho infantil, algumas pautas que já foram faladas, mas sim falar que é uma grave violação dos direitos humanos. Impede que se desenvolvam tanto física como de forma psíquica, social e educacional. Assim também como vimos falar que muitas vezes lá no Brasil, por exemplo, aí em Livramento, temos os estágios, né? E aí o jovem, ele pensa mesmo que vai ajudar a família e desiste dos seus estudos. E como mulher de periferia, nós vemos muitas vezes os adolescentes, os jovens desistindo dos seus estudos, da sua formação para continuar no trabalho. É importante conscientizar e mobilizar as pessoas para evitar a erradicação dessa prática. Eu também, assim como a colega que falou, ela é gestora em RH e eu sou estudante técnica em RH, então vimos que na Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, as crianças trabalhavam, né? E então as empresas pegavam as crianças como obra barata, mão de obra barata, e sem condições nenhuma, obedecendo aos seus superiores e sem condições de reivindicar seus direitos. Expostos a condições perigosas, insalubres, esforços físicos intensos, acidentes e doenças. No caso de doença, quando essas crianças ficavam doentes, muita coisa assim que me chamou muita atenção foi que as crianças eram trocadas de um turno para outro. Por exemplo, se se sentiam mal pela manhã, logo à tarde eram substituídas por outra criança no turno da tarde. A evasão escolar, impedindo crianças e adolescentes alcançarem educação adequada e oportunidades de desenvolvimento profissional. O trabalho infantil perpetua um ciclo de pobreza, pois geralmente essas crianças são provenientes de famílias que enfrentam situações de muita dificuldade, sem falar nas diversas formas de exploração, violências e assédio sexual. Bom, como já falamos, no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, é permitida, né, a contratação desses jovens, mas em regime especial de trabalho.
e proteção para a aprendizagem de uma profissão, no caso ali também onde eu estudo, que é o SENAC. Temos muitas possibilidades, né, de estágio e também para trabalho assim, para os adolescentes. É proibido o trabalho de adolescentes em atividades insalubres, perigosas e noturnas. E a implementação de políticas públicas e oportunidades para evitar a dificuldade da população pobre é essencial. E a fiscalização, que é o que eu estava comentando agora lá fora na entrevista, que é importante fiscalizarmos, não só os órgãos públicos, mas também nós, assim como a professora falou, que não importa o quanto de alunos temos, mas sim ter um pouco de olhar mais humano para ver aquele aluno que está com alguma dificuldade, que tem alguma mudança no seu caráter, ou se está cansado, ou seja, as notas, né, que ele tira na sua aprendizagem. Então, daí nós podemos ver que alguma coisa está acontecendo. Então, daí temos que ter esse olhar mais sensível como educadores, porque também sou uma educadora social e também sou estudante de letras em espanhol. A fiscalização e também o exemplo de mão de obra infantil que vimos também, né, que foi as crianças catadoras, as crianças que vendem nos semáforos, e essa fiscalização é urgente e necessária. É importante também evitar dar dinheiro, as chamadas esmolas, né, que muitas vezes vemos uma criança e ficamos tocadas, damos uma esmola, como a gente diz, damos um dinheiro, um troquinho muitas vezes, para que o ciclo de trabalho infantil não seja perpetuado. Como educadora social, eu participo de várias atividades. Então, trabalhamos diretamente com meninos e meninas de rua, trabalhamos a questão também do voluntariado. Eu, como educadora social, dou aulas de espanhol para crianças e adolescentes no turno da tarde aos sábados. E aí nós, como movimento social, por esse lado trabalhamos a questão de desenvolver essas crianças para que no dia de manhã elas possam continuar os seus estudos. Antigamente eu pensava, eu sou educadora social, gosto mais de cuidar, assim, tratar de crianças, do ensino, né, com crianças, mas vejo também, como o ano passado, me foi possível trabalhar com adolescentes. Então eu vi ali que eles também têm a necessidade, né, de um aprendizado, de poderem amanhã, depois que esse estudo que eles aprendem ali voluntariamente, nesse trabalho que eu faço, que possa servir para um desenvolvimento maior na sua formação. Como movimento social, juntamente com a Angélica, que é a companheira do Jorge, que hoje não pôde vir porque estava com questão de gripe, né, que hoje em dia com essas mudanças de temperaturas, e nós trabalhamos ali no nosso movimento, temos uma base de quase 100 mulheres e simpatizantes masculinos, e trabalhamos nesse movimento com uma ajuda humanitária na questão de arrecadação de roupas, alimentos e materiais de higiene pessoal. Então, é tipo uma oficina. E então ali nós trabalhamos dando aulas de espanhol para essas crianças. Mais adiante também pensamos em dar aulas de francês e trabalhar juntamente com essas crianças, ao mesmo tempo que arrecadamos essa alimentação e podemos levar para as pessoas mais carentes. O nosso trabalho também é em conjunto com os pais, e então a gente tem, todos nós em sociedade, temos o dever de trabalhar e ajudarmos uns aos outros, como já foi falado, né,
para que cada um possa ajudar ao próximo e sempre com aquele olhar mais humanitário. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Isabel. Sou mãe, sou vó, sou liderança comunitária, coordenadora das Mulheres Negras Santanense. Faço um trabalho desde os meus 15 anos com as crianças carentes. Trabalhei muito com a pastoral da criança, porque essa parte eu senti na pele. Como mulher negra, eu trabalhei com meus 8 anos. Não por influência da família. Tive uma base sólida, boa, mãe analfabeta, mas com uma cabeça excelente que nunca deixou os filhos pararem de estudar. Hoje eu sou a mulher que sou, agradeço a ela. E conheci, aprendi, ela me ensinou a ver o ser humano, as pessoas, a carência que tem além do nosso portão. Porque é muito fácil tu olhar para ti e achar que está tudo mar de rosas, mas tu te esquece de olhar um pouquinho além do teu nariz. Então isso eu trago da minha base. Como eu dizia assim, a criança que tem uma base sólida, uma família com a cabeça boa, alimentação, não precisa ter luxo na sua casa, mas sim um café quente, uma comida quente, um cobertor, um carinho, um abraço de uma mãe. Isso é essencial. A criança que tem isso, ela tem tudo. Eu comecei a trabalhar com meus 8 anos porque eu sempre fui uma negra muito metida. Eu sempre gostei de andar muito bem vestida, muito bem arrumada. A minha mãe era mãe de 6 crianças e nós vivíamos como uma creche, todos vestidos iguais. Eu achava horrível aquilo. Com meus 8 anos, estudando na escola 1, porque eu sou uruguaia, estudei todo o meu primário aqui, na escola 1, tive excelentes professores, que eu digo assim, sempre nós temos anjos nos nossos caminhos. E os nossos anjos são, primeiramente, os nossos pais, nossa base. Segundamente, a nossa casa é a escola. Segundo os anjos, nossos professores. Se tu tem um professor que ele olha além do umbigo dele, tu tem outra casa junto. Tu pode dizer o que tu quiser e falar o que tu quiser com esse professor, porque ele é um amigo. Além dele ser um professor, ele é um amigo. Então eu tive uma base excelente. E essa base não me deixou ser uma mulher egoísta. Ela me ensinou a ser uma comunitária, uma liderança comunitária. Uma liderança comunitária é aquela pessoa que olha todo mundo geral, do pequeno ao idoso. Porque não é só nossas crianças que sofrem na pele, nossos idosos também hoje estão sofrendo. Porque nossos adolescentes, eles querem mordomia, eles não querem mais estar aqui, por isso, como vocês, sentados, escutando 2 negras aqui falando. Porque antigamente isso não se via. É muito pouco tempo que nós, lideranças negras, podemos ser vistas e escutadas. Nossas crianças, elas precisam de nós desde o momento que nascem, porque nossas famílias de periferia, elas não são carentes só na carência social, elas são carentes de tudo, porque elas não têm aquela pessoa, elas não tiveram aquele estudo, não tiveram aquela pessoa para orientar, para falar, para dizer, porque nós temos que ver assim, que a base às vezes começa lá embaixo já desfeita. Então a mulher já quando ela se casa ou se junta com um companheiro, ela não sabe nem o que vai fazer na sua casa. Aí vem as crianças, porque às vezes tu já te junta porque tu já está grávida. Aí vem nossos pobrezinhos, nossos adolescentes, nossas crianças, para sofrer com essas famílias. E isso nós, como liderança, como pessoas, como vizinha, como amigas, não podemos deixar passar. Então essa mulher que está sofrendo lá na periferia, ela sofre porque ela não tem uma pessoa que leve para ela a realidade. Como ela pode viver naquele pouco que ela tem, mas ter o carinho, o amor e ter tudo que ela puder para o filho dela. Porque eu mesmo, eu nunca me faltou nada. Nunca me faltou material para o colégio, nunca me faltou nada.
No momento que eu me casei, eu já me sentia, mulherão. Casei, sou dona de mim. A gente nunca é dona de nós. Porque, vocês veem, nós nascemos, nossos pais nos mandam. Nós orientam. Casamos, aí o marido pensa que vai mandar. Ele pensa. Só que nós não devemos deixar ele pensar isso. Nós devemos botar um limite. Somos companheiro, parceiro, igual para igual, meu querido. Eu vou fazer 50 anos de casada. Tudo isso. Porque numa união tem que ter companheirismo, a cumplicidade. Porque no momento que tu não tem nada disso, tu não tem base. Sou mãe de 6 filhos, perdi uma filha que seria formada em magistério, mas as outras 2 fizeram magistério. Sabe por que elas fizeram magistério? Porque eu exigi que elas tinham que sentir na pele o que elas faziam com as professoras. Porque eu trabalhei 15 anos com as professoras para ver o que elas sentiam na pele, porque as mães chegavam nos portões e xingavam as professoras e diziam muitas coisas que eu não gostava. Se eu não gosto para mim, eu não gosto para ela. Lá fui eu entrar para um colégio lá para ver o que acontecia. Meus filhos eram danados também. Eu tinha que ir lá mesmo puxar uma orelhinha. Mas aí eu podia defender o professor, a classe. Entendeu? Então, a mulher, a pessoa que quer defender a outra, ela tem que pisar no mesmo chão que ela pisou. Porque senão tu não tem o cacife de defender ninguém. Dizia a diretora, tia Bela, tu tem que estudar para psicóloga, porque tu conhece toda a comunidade. Não é o conhecer a comunidade, é saber tratar a comunidade. Porque não adianta eu ter um pouquinho mais que a minha vizinha e sair de nariz empinado. A minha vizinha precisa de mim. Eu vou ser igual a ela em todos os sentidos. Eu nasci como ela e vou terminar como ela. Não é o que eu tenho, o que eu visto, o que os meus filhos têm, que eu vou ser melhor que ela. Então, eu digo assim, tudo que nós fizemos na nossa vida é lição para nós. A minha mãe dizia assim, olha, negrinha, a dor de ensinamento é muito mentira. Me ensina a verdade. Isso não é realidade. Ensina. Porque no momento que tu quer ser mais que os outros, sempre tem uma hora que tu vai cair na realidade. E essa realidade às vezes é doída. Muito doída. Então, por exemplo, eu aprendi muito com as pessoas carentes quando eu estive na pastoral. Conhecer a realidade um do outro. Saber respeitar um ao outro. Saber estender a mão no momento certo. Agora, quando teve a Covid, o movimento de mulheres negras atendeu 30 famílias com alimentos, remédios. Porque nós não podemos dizer, eu não tenho porque sair de casa para pegar isso aí na rua, para levar coisa para fulano. Devemos sair, sim. Somos mais fortes, nossos idosos estão precisando, nossas crianças estão precisando. Vamos arregaçar a manga. Não peguei Covid, graças a Deus, estou aqui linda, maravilhosa, falando com vocês. Mas o que faz isso é nós ter coragem. E quando nós vemos nossas crianças sofrerem, eu agradeço. Eu trouxe tudo aqui para ler para vocês, não estou lendo nada. Porque quando tu tem a sabedoria de vida, a convivência, tu não precisa ler nada. Eu agradeço hoje em dia o Conselho Tutelar existir, porque aí as nossas crianças estão amparadas. Porque no momento que o Conselho Tutelar não existia, eu, quando eu trabalhava na pastoral da criança, não sabia a quem recorrer para pedir socorro para aquela criança que estava sofrendo abuso, trabalho infantil, desnutrida, que nós lá tínhamos que fazer alimentação para levantar o peso daquelas crianças que tu tinha dó de tocar, porque era só ossinho. Hoje em dia nós estamos correndo para diminuir o peso. Então vocês veem que como a coisa muda, a coisa vai. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, eu dou parabéns para vocês, porque é com isso aqui que nós mulheres crescemos espiritualmente e como mulheres e como pessoas. Porque tu vai dizer, agora sair daqui assim, aquelas negrinhas falaram um monte lá, mas tu viste bem, nós temos que olhar para o lado mesmo, não podemos só não olhar para nós. Isso aí é uma realidade, um caráter que nós trazemos dentro de nós. Porque como nós dizíamos assim, tem racismo? Tem, mas ninguém nasceu racista. Se tornou, entendeu? Então nós temos que batalhar, nos unir, diferente de corpo, de beleza.
Porque cada um tem a sua beleza. Cada um tem o seu caráter. Mas eu digo que o caráter de um é de todos. Porque o caráter das pessoas não muda jamais. Muda sim o caminho que tu pegar. Depende do caminho que tu pegar, é que vai ser o teu caráter. Então, nós devemos nos unir, batalhar mais pelas nossas crianças, porque o Estatuto da Criança, vocês viram como faz muitos anos que eu estou na pastorada. Mas sabe quando é que vieram dar o Estatuto da Criança para as comunidades, para os colégios? Em 1990. Muito pouco tempo. E há quantos anos as crianças vêm sofrendo? Há quantos anos nós vemos as crianças aí no parque? Fazendo, às vezes, aprendendo coisas que não devem. Porque a mãe não tem cabeça. O pai está ali na latinha, curtindo passar uma morena bonita e ele sai atrás. A mãe ali fica também tomando uma latinha, vendo se o filho traz um cachorro quente. Então, hoje em dia, nós temos que olhar muito. E quando nós vemos esses erros, nós temos quem chamar. Nós temos o SEI, né? Esquecer. Então, hoje nós temos a quem bater, a quem recorrer. Não precisa mais ir ali no brigadiano que está ali, porque ele, às vezes, ele te escuta, para não ser desrespeitoso, mas ele não faz nada. Então, tu tem que ir diretamente às conselheiras, que elas ganham o mínimo por isso, mas fazem um trabalho excelente. Elas não têm condição delas mesmas, mas elas se viram para onde nós estamos. Tu chamou, elas te atendem. E nós temos que sempre ter o olho. Eu digo assim, eu não sou negra rica porque eu não sei olhar para mim, eu olho para todo mundo. Então o que é meu não é meu, é de todos. Então eu digo assim, é isso que nós fazemos melhor, e é isso que eu me sinto bem. Então, hoje em dia nós temos que olhar a nossa criança na parada, na sinaleira, e nós devemos conversar, porque nós não sabemos o que está acontecendo, ou por que ela está naquela sinaleira. Entendeu? Então, como eu digo assim, eu sou muito de falar, de entender, de escutar, porque isso é que vai me fazer analisar se aquela pessoa merece o meu cuidado ou não. Porque até o dia de hoje eu sou uma mulher desesperada para estar arrecadando. A minha casa não é casa, é um depósito. Porque eu arrecado alimento, arrecado roupa, arrecado livros, arrecado tudo que as pessoas não querem, eu levo tudo para minha casa. Porque eu não preciso, mas tem alguém do meu lado que precisa. E assim como chega essa situação, eu já estou sem nada. Você vê como as pessoas precisam. Agora mesmo nós estamos fazendo os cobertores. O frio está aí, Curis. Esse frio, eu não conhecia esse frio. Estou com 64 anos e não conhecia esse frio. Eu estou apavorada com o frio, como o calor, porque o calor está nos torrando. E o frio está nos desesperando. Eu sou a negra com problema de hipertensão, vocês imaginam? Eu estou com 2 meias, para os meus pés estão bem quentinhos, porque eu não posso ficar com frio. Então, nós temos que ter esse olhar além de nós. Porque nossas crianças são nossos futuros do amanhã. E o nosso adolescente, nós temos que conversar muito e dar muito amor e carinho. Porque os nossos adolescentes, às vezes, ele é rebelde. Não é rebelde. Ele não é rebelde. Tu tem que ver o que ele está passando com ele. O que está acontecendo na casa dele. O porquê que ele está tão rebelde. Dizia a Ivonira assim, Bela, como tu sabe que ele não é rebelde? Porque ele não é rebelde, ele não nasceu rebelde. Alguma coisa deixou ele rebelde. E tu vai falar com a criança, tu te entrega de corpo e alma, e ele te fala. Ele fala contigo, ele te diz tudo. Ele te fala, inocentemente ele te diz. Nós temos um trabalho sobre a violência. Porque tu nota quando a criança está sendo abusada ou está tendo algum problema em casa. Pelo olhar dela. Eu sou muito de olhar olho no olho, adoro olhar olho no olho. Porque o olho da criança, o olho da pessoa fala tudo. Quando a pessoa não me olha no olho, eu já nem olho mais. É falsidade total. Então, quando ela me fixa, olhou, tá, estamos aí, vamos conversar. Mas se ela não me olhou, eu só escuto, não respondo. Porque no momento que a pessoa é verdadeira, ela vai te olhar.
E ela vai te dizer, a criança é a mesma coisa porque a criança é inocente. Ela te fala inocentemente. Tu tem que demonstrar o carinho, o amor e ela te fala. Então, por isso, então, de parabéns. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Eu estou sempre disponível porque vocês quiserem escutar, porque eu sou uma negra metida, estudo tudo. Não tenho faculdade nenhuma, mas eu sou muito metida, eu estudo. As minhas filhas fez estudar, uma continua no magistério, trabalha como professora. A outra achou que não deveria trabalhar com beleza de mulheres negras, faz maquiagem, porque nós íamos no salão, nós saíamos que nem umas mascaritas, né? E hoje em dia não. Hoje a negra tem a sua beleza total, tem as suas tranças, tem os seus cabelos, pode usar natural, a maquiagem tem as bases para nós esconder pele, então nós estamos como gostamos de ser. Umas rainhas que nós viemos trazidas da nossa África, né? Que nós viemos princesas cheias de ouro, até que ficamos sem nada. Tivemos que começar a batalhar para ter alguma coisa. E então eu sigo batalhando até hoje. Espero que Deus me dê mais saúde para me seguir trabalhando com esse movimento e trabalhar para nossas crianças, para nossos adolescentes. Muito obrigada.